Se você pode, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 17, verso de número 3. O pessoal vai projetar aí também. Olha que interessante. O texto diz o seguinte: o crisol prova a prata, e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova o coração do homem. A minha versão diz o seguinte: assim como o crisol, um instrumento, pode provar a prata, ver se a prata ela é verdadeira ou não. O forno, a pressão, o fogo, prova o ouro. O Senhor prova o coração. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Peça para que o Senhor continue falando com você essa noite. Coloque o seu coração disponível diante do Senhor. Senhor, o Senhor tem liberdade para falar aos nossos corações essa noite. Eu oro, Deus, para que o Senhor traga respostas ao coração de cada irmão e cada irmã minha que aqui está, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu não consigo entender, antes de eu entrar na questão da palavra, mas eu não consigo entender que você sair da sua casa num dia frio como esse, você está aqui cultuando a Deus, num dia que você poderia estar na sua casa, no bem bom, tranquilo lá, assistindo um Netflix, comendo lá uma pipoca, comendo uma pizza. Você está num culto, eu não consigo entender que você não vai ter respostas da parte de Deus, que Deus não vai falar com você. Eu não consigo entender que você que está aqui, você que também está aí na sua casa, mas especialmente você que está aqui, eu não consigo entender que Deus ele não vai trazer respostas ao seu coração. Por isso vamos fazer um combinado, fica atento, porque uma palavra, ela pode gerar algo poderoso no seu coração que irá acelerar estações na sua vida, amém? Há uma estação, há um ambiente profético aqui essa noite. A quarta profética não é simplesmente um nome, mas é algo de fato onde nós cremos no profético da parte do Senhor. Eu creio que existe algo liberado da parte do Senhor para você aqui essa noite. Por isso toma posse, sabe? Eu costumo dizer que se tem alguém que vai receber algo, que esse alguém seja eu. Se tem alguém que vai ter uma resposta da parte do Senhor, que esse alguém seja eu. Se tem alguém que quer ter uma experiência com Deus diferente, que esse alguém seja eu. Se tem alguém que Deus vai falar, que esse alguém seja eu. Amém? Aumente as suas expectativas para aquilo que Deus pode fazer. Agora, esse texto, Provérbios capítulo 17, 3, é um texto que quando eu li, eu falei, rapaz, olha que interessante isso. O meu coração, ele é colocado à prova pelo Senhor. Agora, quando eu li isso, eu confesso que eu estava fazendo meu devocional. E às vezes o devocional você não faz com o tempo que você gostaria que tivesse. Então, de uma forma com que você vai lá, você lê a Bíblia, você medita rapidamente ali no capítulo, nos versículos que você se propôs a ler. Eu estava naquele dia e vou ler um provérbio aqui rapidão, tal, muito rápido. Só que esse texto eu li, eu pintei ele na Bíblia, eu grifei ele, e quando eu fechei a minha Bíblia, eu entendi que não era simplesmente para eu ler de uma forma corrida. Era para que eu voltasse e eu ficasse, ruminando, para que eu ficasse pensando acerca desse texto. E quando eu volto para Provérbios, nesse texto, Deus começa a ministrar o meu coração. Eu falei, peraí. E a primeira coisa que Ele fala comigo muito claro é, olha, vai ter um teste para o seu coração. O seu coração, ele é provado por mim. Eu falei, rapaz, meu Deus, o meu coração é provado pelo Senhor. Querido e querida, quando você vai comprar uma joia, quando você vai comprar prata, você submete a prata a um teste para que você não compre prata por alumínio, amém? Da mesma forma, quando você vai comprar o ouro, você submete a testes, tem ali um certificado de autenticidade, dizendo que aquele ouro é ouro, dizendo que aquela prata é prata, dizendo que aquela joia é joia. Foi submetido a um processo para a validação daquele produto. Eu e você, nós somos certificados através de testes colocados pelo Senhor ao nosso coração.
Agora, olha que poderoso isso. Porque quando a gente fala sobre coração, é importante você ter a clareza que coração é mente. Repita comigo, coração é mente. Agora, a Bíblia fala também em Provérbios que de todas as coisas que nós devemos guardar, isso deve ser o nosso coração. De tudo que eu preciso me preocupar, de tudo que eu preciso ser intencional em guardar, isso precisa ser o meu coração. Agora, lá em Tiago, a Bíblia fala o seguinte, que aquele que governa a sua língua, esse é varão perfeito. Agora, em Mateus, a Bíblia está falando que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se eu guardo o meu coração, eu estou correndo um sério risco de começar a falar coisas mais certas. Eu estou correndo um sério risco de começar a parar de falar palavras de morte e começar a lançar palavras de vida. Então, se eu blindo o meu coração, se eu guardo o meu coração, eu começo a profetizar palavras de vida e não de morte. Se eu blindo o meu coração, eu começo a ser guiado por algo diferente daquilo que eu estava sendo conduzido. Eu começo a me tornar alguém perfeito. Por quê? Porque você está começando a viver a imagem e semelhança de Deus aqui nessa terra. Você está blindando o seu coração, você está guardando o seu coração debaixo dos princípios de Deus para a sua vida. É poderoso isso. Eu guardo meu coração, eu começo a falar não de acordo com aquilo que eu vejo, não de acordo com aquilo que eu fui ensinado, mas de acordo com aquilo que são os princípios de Deus para a minha vida, de quebra, eu começo a andar debaixo disso que é poderoso. Eu e você somos chamados para ter um coração segundo o coração de Deus. Agora, meus irmãos, quando eu leio esse texto, eu sou confrontado a me preocupar que eu preciso passar nesse teste, que eu preciso ser aprovado nesse teste. Quando eu leio esse texto, eu falo assim, meu Deus, eu preciso passar pelo teste do meu coração diante do Senhor. O interessante é que ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, Deus ele coloca algumas situações para que o nosso coração ele seja testado, para que o meu e o seu coração ele seja colocado à prova, como por exemplo, você como um dia frio está aqui na igreja, podendo estar fazendo tantas outras coisas, podendo estar, como eu falei anteriormente, lá na sua casa, olha, certamente aí é um teste, certamente você está fortalecendo aí a sua fé, certamente você está sendo forjado a algo a mais. Eu não consigo entender que você não tenha um compromisso com Deus, não tem como. Pastor, você está falando que aqueles que não conseguiram vir por alguma situação não têm compromisso com Deus? Não, eu estou falando, meu querido e querida, que quanto maior o seu comprometimento com Deus, mais você começa a acelerar coisas na sua vida. Por isso entenda que ao longo da sua caminhada, ao longo da sua jornada, testes lhe são apresentados. Testes são colocados diante de você e isso é provado ao longo da Bíblia. Como, por exemplo, eu e você temos o nosso coração provado, testado, através da obediência. Através da obediência, eu tenho o meu coração testado. Porque eu posso escolher obedecer ou não obedecer. Um exemplo claro na Bíblia, e até é muito clássico ligar a obediência acerca desse casal, porque é um exemplo muito clássico, é Adão e Eva. Adão e Eva receberam uma palavra. Adão ele tinha recebido uma palavra. E a palavra era, olha, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque não é para comer. Não, você come de tudo, mas não coma do conhecimento do bem e do mal. Alguns vão dizer que é a maçã. Mas a Bíblia não deixa claro acerca do fruto. Deixa claro acerca da palavra que existia sobre a vida de Adão. Agora, Adão se casa. Tem um casamento ali. Eva é a esposa de Adão. Eva descumpre aquilo que era um mandamento da parte do Senhor para o homem. Agora, quando o homem come do conhecimento do fruto do bem e do mal, a Bíblia fala que o pecado entra no mundo. Por quê? Porque a palavra estava sobre Adão. O comando, o direcionamento estava sobre Adão. Perceba, meus queridos, que por uma desobediência de Adão, ele é expulso do jardim. A partir de então inicia-se o trabalho. Se hoje você trabalha, é graças a Adão.
Antes era uma vida de dependência de Deus. Melhor que isso, uma vida de provisão de Deus com aquele casal. A Bíblia fala que Deus, todo dia, na viração do dia, ia conversar com aquele casal. Naquele dia, Deus se apresenta para a conversa, mas Adão e Eva faltam um encontro. Estavam com vergonha, estavam nus de se apresentar diante do Senhor, não tinham coragem de se apresentar diante do Senhor. Agora entenda que a obediência, ela gera provisão, mas a desobediência gera sacrifício. Quando eu ando obediente, debaixo da palavra que o Senhor tem para mim, eu ando embaixo da provisão do Senhor. Quando eu ando desobediente da palavra que o Senhor preparou acerca da minha vida, eu ando debaixo de um sacrifício diário. E isso fica muito claro através de Abrão. Abrão recebe uma palavra da parte do Senhor, e essa palavra era que ele seria pai de multidão. Agora, a sua esposa era estéril, Abraão e Sara, já de avançada idade. De repente, chega um determinado ponto da história que Sara, sua esposa, vira para Abrão e fala assim: olha, vamos ajudar a Deus? Vamos dar um jeitinho? A promessa está demorando para se cumprir? O que você acha, Abrão, de você deitar-se com uma das nossas serviçais e através desse relacionamento você ter um filho, e aí a promessa então se cumpre? Veja, um coração sendo testado, a obediência à palavra do Senhor. A Bíblia fala que Abrão deita-se com a concubina, do fruto daquele relacionamento nasce Ismael. Agora, quando Isaac nasce, o filho da promessa, anos depois, a Bíblia fala que Sara, aquela que havia mandado ele se deitar com a concubina, fala assim: Abrão, não dá mais para Ismael estar aqui, manda ele embora, manda ele e a mãe embora. Fruto da desobediência gera sacrifício. Então, quando eu não estou obediente àquilo que Deus ele coloca na minha vida, quando eu não estou obediente ao plano dele para mim, eu estou em uma vida de sacrifício. Eu estou em uma vida de sacrifício. Eu me coloco em uma vida de sacrifício. Eu me coloco em uma vida onde é tudo muito mais difícil. Tudo é muito mais custoso. Tudo é muito mais complicado. Tudo parece que não dá certo. Sabe por quê? Porque você insiste em lutar com a sua inteligência. Você insiste em lutar com a sua força, sendo que o que Deus quer não é da sua força, é a sua obediência. Deus quer um coração obediente. A obediência é a demonstração que você é alguém fiel a Deus. Agora, pastor, como é que funciona isso? Funciona quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo, como que você age? Quando você não está na igreja, quando você não está no clã, quando você não está com pessoas que você sabe que professam a mesma fé que você, como que é as suas atitudes? Como que você demonstra a sua obediência ao Senhor? Sabe, eu e você somos submetidos lá no nosso trabalho, lá na sua empresa, na sua família, no trânsito, a um teste chamado obediência. Ser a imagem e semelhança de Cristo. Ser aquilo que Ele preparou para nós, sermos chamados por Cristo, pequenos cristos aqui nessa terra, por cristãos, pequenos cristos aqui nessa terra, sermos chamados como alguém que somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Eu e você, nós temos uma responsabilidade de termos um coração obediente para que possamos viver aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para exercer. Porque a desobediência pode fazer você colocar tudo a perder. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: olha, tenha um coração obediente. Uma das outras formas, um dos outros testes apresentados por Deus para que nós possamos ter um coração aprovado por Ele, é a pressão. Pressão. Veja só, o texto de Provérbios 17 faz menção ao fogo que prova o ouro. Fogo está ligado à pressão, fogo está ligado à energia, simbolicamente na Bíblia. Fogo é pressão, fogo é energia.
Agora, olha só que interessante, meus queridos. Quantos aqui já compraram uva? Você já comprou uva no mercado? Quanto você paga 1 quilo de uva? Vamos lá. R$ 7,99 mais? Vamos lá. R$ 7,99, 15 na esquina, a caixinha. 20. Quanto você está pagando? 10, 8, depende a uva, pastor, depende, aquela uva boa lá, docinha, eu acho que é gota de mel o nome daquele negócio, é docinho, que lá é R$ 20 o quilo. Enfim, vamos fixar aqui em R$ 10 o quilo da nossa uva, amém? Você paga R$ 10 o quilo de uva. 1 quilo de uva dá o quê? Dá uma sacola, dá uma bandejinha, dá para que a sua família coma, amém? Você vai lá, você vai comer com a família alguns dias, uva. Agora, existe uma garrafa de vinho, que é uma das garrafas mais caras do mundo. O preço dela está em torno de $100 mil. Cerca, vamos arredondar aqui, R$ 500 mil. Agora, o vinho é feito do quê? Responde para mim, igreja. Agora, por que a uva custa 10 e o vinho 500 mil? Vou explicar. Você concorda comigo? Que se o quilo da uva fosse 500 mil reais, algo que é extremamente perecível, iria estragar facilmente sem vender? Você concorda comigo? Agora, o vinho, ele nada mais é do que a uva, passada por todo aquele processo que você bem sabe, se tornando um suco, está lá guardado, está lá passando pelo processo de fermentação, está lá sendo preservado para que se transforme em um dos melhores vinhos, e então tenha um valor agregado muito maior. Agora, o que separa a uva do vinho é algo chamado processo. O que separa a uva de 10, ai pastor, mas a uva do vinho de $100 mil é mais caro o quilo, tá bom, mais caro o quilo da uva, é R$ 1.000, $1.000 o quilo daquela uva. O que separa uma uva de 1 quilo, de R$ 10, a uma garrafa de vinho, que pode custar muito mais do que 10, do que 50, do que 100, do que 500, do que R$ 1.000 que seja, que pode chegar a $100 mil, sabe o que separa? Processo. Agora, nesse processo tem algo chamado pressão. A uva, ela é esmagada. A uva, ela é pisoteada. A uva, ela precisa deixar as suas características físicas de uva. Então, agora ela não é mais um cacho de uva. Agora, ela é um suco de uva. Agora, algo interessante nós aprendemos aqui. Porque a pressão, ela tira todas as impurezas para me tornar alguém melhor. A pressão no ouro, o ouro submetido ao forno, o fogo, torna aquela joia mais amarela. Aquilo que é puro torna-se mais amarelo. O ouro provado no fogo torna-se mais amarelo. A uva na pressão torna-se mais cara. Sabe, meu irmão e minha irmã? A pressão faz você ser a imagem e semelhança de Cristo aqui na terra, para que você exerça aquilo que Deus quer que você exerça. A pressão faz as impurezas, faz aquilo que não condiz com o plano original da parte do Senhor para a sua vida, faz aquilo que não está no plano dele acerca do seu futuro, faz aquilo que não condiz com o que ele planejou muito antes que você existisse, sair da sua vida. Faz você tomar decisões que num primeiro momento são difíceis. Por quê? Porque você está pressionado. Mas que lá na frente você vai ver quão fundamental foi para que você vivesse o que você passa a viver. Quem não suporta a pressão é quem não sabe o seu futuro. A pessoa que não suporta um conselho de um amigo. A pessoa que não, e a Bíblia é tão clara com relação a conselho, que ela diz o seguinte: olha, como ferro afiando ferro. Esse é um amigo. Esse é uma pessoa que tem acesso ao seu coração. Ferro afiando ferro. Ferro afiando ferro me traz à memória o quê? Um processo difícil. Um processo que não é fácil.
Um processo que você não faz em qualquer lugar. Ferro, material duro. Para que seja afiado, precisa do quê? De outro material que o confronte, que o afie. Sabe, meu irmão e minha irmã? Passa pela pressão. Porque a pressão está fazendo você se tornar alguém melhor. Escuta o conselho. Escuta a palavra. Escuta o direcionamento, escuta aquilo que Deus tem falado ao seu coração para que você faça. Toma a decisão que talvez num primeiro momento não seja a mais gostosa, a mais prazerosa, mas é a que tem colocado você diante daquilo que o Senhor tem para a sua vida. É o que tem feito você sair de um senso comum para entrar num senso extraordinário. É o que tem feito você sair de uma pessoa que simplesmente está entrando semana, saindo semana, para que você comece a ver o favor e o cuidado da parte do Senhor. Entra num estágio de você viver maravilhas da parte do Senhor, de você viver o cuidado da parte do Senhor. Quer ter um coração aprovado? Passa pela pressão, passa pelo teste da pressão, que o teste da pressão está elevando o seu nível, está colocando você em um nível mais alto. Repita comigo: eu estou sendo levado a um novo patamar. O meu coração, assim como o seu, ele é provado, ele é testado através da espera. Quantos aqui tem paciência para esperar? Não pode mentir se você está dentro da igreja. Quantos aqui não tem paciência para esperar? Sabe por quê, gente? Sabe por que a espera é um teste? Sabe por quê? Porque pode perceber na sua vida que tudo que você consegue resolver sozinho, você não espera outro. Eu vi uns olhares se cruzarem. Eu não vou olhar para aquele lado agora. Mas tudo que você não consegue esperar, é porque você sabe resolver sozinho. Você consegue tentar pelo menos resolver sozinho. Agora, o que faz você sentar e esperar a sua senha ser chamada, é aquilo que é só aquela pessoa pode te entregar. O que faz você ir num cartório e ficar horas e horas sentado, simplesmente para que em 1 minuto você resolva uma assinatura, é por quê? É porque só o selo do cartório faz valer aquela assinatura. Você não consegue chegar e falar assim: não, essa assinatura tem valor. Pois é, tem, mas eu preciso do selo. Pois é, o selo só o cartório dá, vou ter que esperar. Sabe, a espera demonstra que Deus está no controle da sua vida. Alguém que espera, que não age precipitadamente, que sabe esperar aquilo que Deus tem para a sua vida, é alguém que está falando assim: olha, eu cheguei num ponto que não tem, isso aqui é Deus. A minha vida, ela é guiada por Deus, por isso que eu espero, por isso que eu penso, por isso que eu escuto Deus, por isso que eu não ajo com ímpeto, com os meus próprios interesses, querendo resolver, por isso que eu não tento com o meu braço. Por quê? Porque Deus está no controle da minha vida, por isso eu espero o comando dEle, o direcionamento dEle, a oportunidade dEle. A espera demonstra o seu coração. A espera demonstra que o seu coração está diante de Deus. Olha Jó, Tiago chega a mencionar o que acontece com Jó. Porque Tiago fala o seguinte: olha, porque Jó perseverou na sua fé em Deus. Jó perseverou em esperar Deus agir. Jó perseverou em ser fiel a Deus. Porque estava acontecendo atrocidades na vida de Jó. Chega a esposa dele e fala assim: abandona o seu Deus. Em outras palavras, Jó olha para ela e fala assim: Deus sabe o que está fazendo. Chega os amigos dele e fala assim: Jó, rapaz, você está acabado, você está destruído. E ele não abandona a fé dele, porque ele sabia
que aquele que havia prometido guardar sua casa, aquele que havia entregado coisas diante das mãos dele, aquele que tinha um plano para ele, que poderia ser não tão somente na terra, acaba que Jó ele é restituído, é muito mais do que havia perdido na terra ainda, mas o que Jó está falando assim, olha, eu posso não ter nada aqui, mas eu tenho uma eternidade me esperando, eu posso não ter nada aqui, mas é que se eu negar a minha fé em virtude daquilo que eu posso pegar, eu posso abrir mão daquilo que está me esperando. Se eu negar a minha fé por aquilo que eu posso viver 5, 10, 15, 20 anos aqui nessa terra, eu vou perder uma eternidade no céu, e uma eternidade versus 20, 30, 40, 50 anos é nada. Saiba esperar. Saiba esperar, para que você não decida casar com a pessoa errada. Saiba esperar, para que você não feche o contrato pensando apenas nesse mês, mas pensando numa caminhada. Saiba esperar, para que você não desista de orar pela sua família. Saiba esperar, para que você não abandone a sua fé. Amém? Saiba esperar. Nós somos submetidos à obediência. Somos submetidos à pressão, à espera e à oportunidade de amar. Nos são apresentadas ao longo do nosso dia oportunidades para demonstrar amor. E não tem como eu falar que Jesus é Deus na minha vida sem eu resplandecer o amor dele através das minhas atitudes. Não tem como. Não tem como, a matemática não fecha. Eu preguei semana passada sobre o fruto, os frutos de estar ligado à videira verdadeira. Não tem como. Então, diante dos meus olhos, ao longo do meu dia, não é anjo que aparece, não é demônio que aparece, mas são oportunidades para demonstrar amor, para demonstrar cuidado, para demonstrar preocupação. Agora, quando a gente fala sobre um coração aprovado, a gente não pode esquecer de um camarada, que em meio a tantas imperfeições, em meio a tantas falhas, é o único na Bíblia que é tido como um homem segundo o coração de Deus. Agora, por que Davi é um homem segundo o coração de Deus, se foi um homem pecador, se foi um homem falho? É porque Davi, em meio a tantas falhas e pecados, ele não abria mão dos princípios de Deus. Ele não abria mão dos princípios, dos valores de Deus. Inclusive há um texto, um versículo que fala que Davi ele não abria mão dos princípios, porém, exceto na situação de Urias. É o texto, ele faz essa menção. Agora, Davi ele teve uma oportunidade para demonstrar amor. Várias oportunidades. Mas uma fica muito claro. Alguém que tem um coração aprovado diante do Senhor. Porque a Bíblia fala em 1 Samuel, no capítulo 18. Logo após Davi ter vencido o gigante Golias. A Bíblia fala que começou-se então um corinho, falando assim, olha, Saul mata 1000, mas Davi mata 10.000. E o povo começou a cantar isso. Saul mata 1000, mas Davi 10.000. E começou a cantar, até que isso chega aos ouvidos de Saul. Mas não só o ouvido, vai para o coração. E a Bíblia fala que Saul tenta matar Davi. A Bíblia fala que Saul lança uma flecha contra Davi. Agora, passou-se a história. Muita coisa aconteceu. 2 Samuel, capítulo 1, verso 14. Davi está lá logo após ter lutado. Cansado, exausto. E a Bíblia fala que um homem vem e fala para ele, olha Davi, Saul morreu. Saul foi morto. E Davi, olhando aquela situação, fala assim, mas como que você sabe? Não, é porque eu fui lá e matei ele. Ele estava lá quase morrendo, estava lá padecendo, então conversei com ele, ele me pediu, eu fui lá e matei ele. Alguém que havia tentado matar Davi foi morto. Agora olha o que Davi faz. Fala assim, você matou? Pois é, Davi, eu matei. Agora você vai ser o futuro rei.
você matou o ungido do Senhor. Pode matar ele. Pode matar. Davi manda matar aquele soldado que veio feliz contando para ele que havia matado Saul e que agora ele poderia ser o futuro rei. Sabe por quê? Porque Davi não tratava Saul como um perseguidor. Davi tratava Saul como um ungido do Senhor. E ele fala assim: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Então, independente das oportunidades que Saul teve para tentar matar Davi, independente, até a Bíblia fala de outras oportunidades que Davi teve para matar Saul, Davi se demonstra alguém que amava com os olhos de Deus. Davi se demonstra alguém que amava e demonstrava amor, como Deus demonstrava para as pessoas. Meus irmãos, que a nossa preocupação seja que ao longo dos nossos dias nós possamos ter um coração aprovado diante de Deus. Que a nossa preocupação seja incessantemente em ter um coração aprovado diante de Deus. Porque quando eu estou me preocupando em ter um coração aprovado, muita coisa começa a ser consequência. Muita oração começa a ser consequência, muito milagre começa a ser consequência, muita provisão começa a ser consequência, muito quebrantamento de coração começa a ser consequência, muita porta aberta começa a ser consequência, muitos caminhos começam a ser consequência, muitos milagres, muitas transformações começam a ser consequência. Quando eu me preocupo em ter um coração segundo o coração de Deus, você está colocando Deus acima de qualquer outra coisa. Então você está sensível a cada oportunidade para resplandecer Ele aqui nessa terra. E eu não sei você. E eu termino fazendo a mesma pergunta que eu fiz no começo. Eu quero ter o meu coração aprovado pelo Senhor. Eu quero ter o meu coração aprovado diante de Deus. Por isso, fica sensível às oportunidades de obediência. Fica sensível aos ambientes de pressão. Fica sensível às oportunidades de espera e às oportunidades de demonstrar amor. Amém?